Então diz assim o Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor de toda a terra, Pai. Tu és a verdade absoluta, Senhor da glória, Pai. Em Ti não encontramos mentiras, Senhor da glória, Pai. Em Ti, Senhor da glória, encontramos o poder e a justiça, meu Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, chegou a hora agora, Senhor, chegou a hora, Senhor, de mais uma vez a Tua voz ecoar nos nossos corações, Senhor. Ecoa nas nossas almas, Senhor da glória. Ecoa aos nossos ouvidos, Deus dos exércitos, Pai. Fala alto aos nossos corações. Edifica as nossas vidas agora, Senhor. Eu rogo a Ti, meu Senhor. Eu rogo a Ti, meu Senhor. Usa-me agora, Senhor. Icandalabachúbia. Ricandalabacheia. Serebicandalabacheia. Serebicandalaias. Usa-me, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. No poder do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, como Tu disseste que aconteceria com João, Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor da glória, Pai, no Teu poder, meu Senhor. Fala alto, Senhor, fala alto, Senhor, fala alto ao Teu povo, a Tua igreja, labarrou de candalabacheias, ricalabanaias, serebicandalabacheias, serebicandalaias, ó Deus exaltado e reglorificado, glorifica o Teu nome agora então, Senhor, através desta palavra, Senhor, através do Teu poder, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor desta igreja, Senhor, aquele Senhor da glória que está no meio de nós, neste momento, neste instante, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o Teu santo nome, meu Senhor, para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Glórias ao Senhor.
né, os evangelhos, né? Evangelho significa boas novas, não é? A palavra evangelho significa boas novas. E nos evangelhos, irmãos, nós encontramos, sabe, preciosidades, né? Quantas palavras lindas nós encontramos nos evangelhos, né? Os evangelhos são mais fáceis de entender, né? Os evangelhos, né, eles demonstram ali o puro poder de Jesus Cristo na terra, né, neste mundo, a verdade de Deus muito próxima do homem, não é verdade? Tanto é que Deus, quando prometeu a vinda do Messias, né, ele disse que o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco, né? E o Deus conosco, Jesus conosco, o Senhor conosco, né, nos revela coisas preciosas, grandes e poderosas, não é verdade, irmãos? Irmãos, vemos aqui, e você sabe, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 1, ele tem a propriedade, assim, em poucos versículos, de mostrar, né, a história do nascimento de dois homens, né, que eram primos, né, João Batista e Jesus Cristo, Filho de Deus. E é interessante também que, né, nas duas passagens, nesses dois anúncios, Deus se usou do mesmo anjo, o anjo chamado Gabriel, né, o mesmo anjo que visitou Daniel. Nós louvamos, né, aqui agora falando um pouco da história de Daniel, né, Gabriel também visitou ali, né, o Daniel, trazendo revelações ali a respeito de algumas coisas que iriam acontecer no final dos tempos, né? E Gabriel, juntamente com o anjo Miguel, são os dois únicos anjos nomeados na Bíblia, né? Que Deus dá nomes na Bíblia. E nós devemos entender e acreditar, irmãos, naquilo que é a verdade, né? Crendo, né, que um anjo é um simples mensageiro de Deus, né? Um anjo, ele sempre traz uma mensagem de Deus, né? Um anjo não tem poder por si só, né? Ele depende ali daquilo que Deus estabeleceu para que ele faça, né? E foi assim com Gabriel, tanto na época ali de Daniel, como nesses dois anúncios. E é interessante quando o anjo Gabriel, ele se apresenta a Maria, né, para anunciar que ela, né, seria mãe, né, engravidaria, se tornaria mãe do nosso Salvador. Ele se apresentou a Maria dizendo: eu sou Gabriel, né, que assisto na presença de Deus. Ou seja, Gabriel, ele dava assistência ali a Deus, muito próximo de Deus. É como se ele fosse, né, realmente um emissário ali preparado, estando na presença de Deus, para que fosse usado nas circunstâncias em que Deus ali desejasse, né? E essas palavras, assim, me chamam muito a atenção, irmãos amados, porque, né, nós temos também, irmãos, esse privilégio, né? Esse privilégio de estarmos na presença de Deus, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não sentem isso, ou não se dão conta da importância de nós estarmos na presença de Deus, de nós estarmos disponíveis para assistirmos a Deus, ou seja, para darmos assistência a Deus naquilo que Ele deseja fazer a outras vidas, né? Muitas vezes as pessoas, elas se importam tanto, né, em buscar as suas bênçãos, buscar a bênção para si, buscar a bênção para a sua casa, buscar a bênção para os seus familiares, e muitas vezes as pessoas se esquecem que nós devemos ser o quê? Mensageiros de Deus, né? Mensageiros de Deus para levar poder para as vidas que estão ao nosso redor. Ou seja, simplesmente porque nós estamos na presença de Deus, Deus pode fazer isso com as nossas vidas. Deus pode fazer isso com a sua vida, né? Que você, sabe, valorize e compreenda que você não seja uma pessoa que banaliza as coisas que são de Deus. Quando você percebe que você está na presença de Deus, você entenda da importância dessa situação, né, para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida,
você, né, compreenda e não banalize, né, aquilo que Jesus fez, né, porque Jesus, né, na obra da cruz ali, né, quando ele foi crucificado ali, ele quebrou, né, a Bíblia diz que quando Jesus sucumbiu na cruz, morreu, rasgou o véu ali do templo, né, de cima a baixo, né, simbolizando ali, mostrando que não há mais separação entre o homem e Deus. Não existe mais separação entre o homem e Deus, né? E nós devemos aproveitar essas oportunidades, irmãos, sabe? Devemos aproveitar estas oportunidades que nós temos para cada vez mais nos aproximarmos do nosso Senhor, para cada vez mais sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas e para que cada vez mais nós possamos ser usados pelo Senhor, simplesmente porque nós estamos na presença de Deus, simplesmente porque nós estamos ali, né, disponíveis para o Senhor, sabe, irmãos? E quantas vezes, sabe, as pessoas, elas desejam ser usadas por Deus, mas se esquecem de que para serem usadas por Deus, elas precisam estar na presença do Senhor, para conseguirem ouvir a voz de Deus, para serem direcionadas espiritualmente, para realizar algo por alguma vida, para não serem enganadas pelas trevas, né? Porque, conforme diz o ditado popular, né, nem tudo aquilo que brilha é ouro, né? E quantas vezes as pessoas são enganadas por conta, né, de uma visão natural que elas praticam e se esquecem, né, de que o Espírito Santo de Deus é aquele que revela todas as coisas das nossas vidas. Eu vou dizer essa palavra de novo, importante para você guardar no seu coração. O Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas que nós devemos saber. E se nós, né, estivermos na presença de Deus, essa revelação vai ser muito nítida e clara para as nossas vidas e, consequentemente, nós não seremos enganados pelo mundo espiritual que nos rodeia, né? Pelo mundo espiritual que nos rodeia. É interessante, irmãos, porque nessa passagem bíblica aqui, né, o anjo, né, Gabriel, ele diz assim que João Batista ele estaria cheio do Espírito Santo de Deus, né? E que ele andaria no poder e no espírito de Elias, né? E Elias, né, era um homem assim que foi tremendamente usado por Deus e era um homem diferente. A Bíblia, ela não consegue, ou melhor, não é que ela não consegue, não foi interessante para Deus expressar tudo aquilo que talvez fosse Elias para Deus, né? Mas Elias era um profeta diferenciado. Elias era um profeta realmente cheio do Espírito Santo de Deus. Elias, ele ia e foi à presença de Acabe e falava abertamente àquele homem, sem medo das consequências, né, das suas palavras em relação àquele rei, apontava o pecado do rei, né? E Elias era tão diferenciado, mas era tão diferenciado dos outros profetas, que ele não morreu. Ele não morreu, ele foi arrebatado. A Bíblia diz que ele foi arrebatado aos céus, né? E não viu a morte. É óbvio que tudo tem um princípio e tudo tem um propósito de Deus, né? E nós vemos ali uma grande profecia no livro de Apocalipse, que virão duas testemunhas na época da grande tribulação, né? Virão duas testemunhas de Deus que pregarão a palavra de Deus, e que falarão lá em Jerusalém, e pregarão, depois serão mortos, e depois ressuscitarão, né? E nós entendemos que uma dessas testemunhas, a Bíblia chama de testemunhas de Deus, seria Elias, né? Elias e Enoque. Foram dois homens que foram arrebatados, né? Foram arrebatados ali aos céus e não morreram.
Então, irmãos amados, existem circunstâncias espirituais que muitas vezes nos rodeiam e nós devemos compreender, né, aquilo que Deus escreveu na Bíblia, na profundidade daquilo que Deus nos deixou. Não pense em ser um servo de Deus, sabe, que não transmite o poder de Deus. E as pessoas estavam falando, elas desejam servir ao Senhor, mas elas não desejam estar na presença de Deus como Deus deseja que elas estejam. Sabe? Elas não buscam Deus como Deus deseja que Ele seja buscado. Né? E esse desejo das pessoas servirem a Deus, muitas vezes está ligado ao comodismo das suas vidas, quando elas falam assim, né, por si só, né, elas falam assim, pelos seus próprios pensamentos, ou pelas suas próprias atitudes, dizendo assim: Senhor, me usa no tempo que eu quero, e me usa onde eu quero. Né? E aí o servo, ele se transforma em Senhor. E Deus jamais vai fazer alguma coisa numa pessoa que tem uma visão espiritual dessas. E quantas vezes a pessoa canta louvores, né? Tem um louvor da Lili Barros que fala assim: Senhor, usa-me, né? Em qualquer hora, em qualquer lugar. E a pessoa está cantando uma grande mentira. Quando ela deveria estar cantando assim para Deus, né? Senhor, me usa no lugar que eu quero e na hora que eu quero. Nós não podemos, irmãos, nos deixar enganar por aquilo que Satanás tenta fazer com a igreja. Na época de Elias, né? Jezabel ali, a esposa de Acabe, você já sabe dessa história, pregamos já alguns dias sobre isso, trouxe, né, para ser cultuado ali no meio da nação de Israel, Baal. Baal era um deus que de Deus não tinha nada, simplesmente representava o próprio diabo. Biblicamente, Baal é o próprio diabo. E na época ali de Elias, na época dos profetas, dos reis, essa visão era muito clara, a distinção entre Deus e Baal. E o povo de Israel, embora fosse um povo separado para Deus, insistia em cair. E quantas destas vidas, né, caíram adorando a Baal, um Deus estranho, um Deus que nunca conseguiu fazer nada de bom para o povo de Israel, né? E esse povo, né, se iludia, e esse povo se deixava ali levar, né, para cultuar ali, na verdade, né, Satanás, para cultuar ali, na verdade, o diabo, né, se fazendo de Deus, né? Eu ia falar uma palavra aí, não ia sair, né? Mas se fazendo de Deus. Tanto é que Elias, quando estava ali para contender com os 450 profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, ele chamou o povo, reuniu o povo e falou para o povo assim: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Até quando vocês estarão andando uma hora num caminho, outra hora no outro caminho? E ele falou: olha, se o Senhor é Deus, né, adore a Deus. Se Baal é Deus, que adore Baal. Né? Elias pregava essa palavra do poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, né? E fazia com que a visão de Deus, a visão espiritual de Deus se manifestasse, né? E Satanás, ele é astuto, e ele percebeu, irmãos amados, que ele não precisa, sabe, né, fazer com que as pessoas, né, supostamente cultuem outros deuses.
embora essa estratégia satânica ainda exista, quando as pessoas estão cultuando, né? Estão cultuando a garrafa, estão cultuando o pé de coelho, estão cultuando a ferradura, quando as pessoas estão cultuando o santo A, o santo B, o santo C, né? Essa visão espiritual, ela ainda existe, mas Satanás, ele é astuto e ele, né, age dentro das igrejas, gerando um povo que não tem nada de Deus, né? Um povo que não se importa em ser cheio do Espírito Santo, um povo, né, que quer servir a Deus, né, de qualquer jeito, um povo que não se importa com as coisas que são de Deus, né, tanto na sua vida, tanto na sua família, que as bênçãos quer de Deus, mas não querem o quê? Não querem ter as suas vidas transformadas. Não querem ter as suas vidas transformadas ao ponto de serem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Elas não querem. Elas estão dando ouvidos a Satanás e estão dando ouvidos a uma igreja que está sendo constituída nos dias de hoje, que não tem nada de Deus, que o Espírito Santo de Deus passa longe, que o Deus da igreja é o pastor, que o Deus da igreja é o dinheiro, que o Deus da igreja, né, é tudo quanto é coisa, menos Jesus Cristo. O Senhor, que deveria ser o Senhor da igreja. Sabe, irmãos? Sabe, Deus, Satanás não precisa fazer você, né, se prostrar diante de uma imagem, né? Ele simplesmente pode trazer sobre a sua vida, sabe, rituais e formas, né, de você se apresentar diante de Deus, que simplesmente, né, você vai fazer como se fosse algo automático. E Deus absolutamente vai se apresentar diante de você. E aí você se transforma numa pessoa que acha que aquilo lá é aquilo que Deus tem a oferecer a nós, a humanidade, a igreja. E aí a igreja vira, né, um dá a mãozinha para o outro, né? Um crente dando a mãozinha para o outro, todo mundo igual, né? Todo mundo, né, distante de Deus, todo mundo ali vazio espiritualmente, todo mundo ali com uma fé questionável, todo mundo ali, sabe, com um esforço, né, de agradar e de adorar a Deus mínimo, né? Transformando Deus num escravo. Aliás, transformando Deus num escravo não, porque Deus jamais vai ser escravo, mas fazendo Deus, né, querendo fazer Deus, né, um escravo das suas vidas, onde Deus tem que abençoar incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor e Ele é misericórdia. Então Ele vai expressar o seu amor e a sua misericórdia em qualquer circunstância. É assim, irmãos. As pessoas estão vivendo desta forma. As pessoas estão vivendo, sabe, um momento crítico nas suas vidas, simplesmente porque perdem os valores de Deus. Quando aqui o anjo Gabriel, ele disse algo importante a respeito de João, ele disse assim, né? Ele será grande diante de Deus, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. O que significa isso, irmãos? Sabe, né? Não beber vinho nem bebida forte era uma característica de uma pessoa consagrada a Deus. Era chamado de nazireu, né, irmãos? É chamado nazireu. Sansão, né? Deus chamou Sansão para ser nazireu. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia beber vinho, ele não podia, né, cortar o cabelo, ele tinha que ser consagrado completamente a Deus. E você sabe da história de Sansão, né? Sansão era um homem, né, que era extremamente
leviano em relação ao seu chamado. Você compreende, irmãos? Você compreenda que nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus de forma verdadeira. Sansão desprezou todo o seu chamado durante todo o tempo, em que viveu na terra e sofreu as consequências disso por conta ali do engano que ele vivenciou, foi preso, ficou cego, perdeu as forças e depois morreu, morreu por conta do seu próprio pecado. E, irmãos, e tem muitas pessoas, sabe, que pregam isso, que pregam aquilo. Eu posso ter uma vida salutar, sadia com Deus fazendo isso. Eu posso ter uma vida sadia com Deus fazendo aquilo outro. Eu posso ter uma vida com Deus praticando isso, praticando aquilo. Irmãos amados, nós vamos ter uma vida sadia com Deus se nós tivermos uma vida consagrada a Deus, uma vida separada para Deus, conforme Deus disse aqui a respeito de João Batista. Não adianta você ter outra visão espiritual que não seja a Bíblia, irmãos. Não entre no engano e na mentira daqueles que hoje tentam jogar a igreja no inferno. As pessoas estão hoje dentro das igrejas, os pastores dentro das igrejas estão juntando ali um povo para que todos juntos sejam lançados no inferno. Para que todos sejam lançados no inferno. Porque eles estão deixando de lado a essência das coisas que são de Deus. E essência, irmãos, para que serve a essência? A essência é aquilo que é o principal. A essência é aquilo que faz a diferença em qualquer circunstância das nossas vidas. Nós lemos aqui no início dessa mensagem, o livro de Malaquias, capítulo 1, onde Malaquias escreveu, o livro de Malaquias foi escrito 400 anos antes de Jesus nascer. E Deus falou que ele enviaria um mensageiro que anunciaria o Messias. E o anjo Gabriel confirmou que esse mensageiro seria João Batista, que anunciaria a vinda do Messias, antes dele começar o seu ministério. E nós vemos uma situação interessante, irmãos, porque Deus é aquele que nos surpreende sempre, irmãos. Deus, ele poderia usar coisas muito naturais para fazer as coisas, aquilo que é muito lógico, Deus podia usar aquilo que é muito lógico para fazer, acontecer a sua vontade, mas Deus é aquele que não trabalha na lógica humana. Deus olha para o homem e procura aqueles que têm um coração voltado para Ele. Deus está buscando os corações voltados para Ele. E existia ali em Israel um sacerdote idoso, velhinho já, chamado Zacarias. E a Bíblia diz que ele tinha uma mulher chamada Isabel. E a Bíblia diz que os dois eram da tribo de Levi, ou seja, a tribo de Levi, era responsável por gerar sacerdotes. Os sacerdotes e os ministros de louvor só podiam ser da tribo de Levi, porque era uma tribo separada, para isso. E a Bíblia diz que Zacarias e a esposa, os dois eram levitas, Começando aí. E eu falo isso, irmãos, porque Deus destaque a isso. Quando a gente olha alguma coisa que Deus falou, é porque Deus quer dar destaque àquilo. Ele falou, ele quer dar destaque àquilo. E ele falou assim, A mulher dele era das filhas de Arão. E se chamava Isabel. Arão foi o primeiro sacerdote, Arão era irmão de Moisés. E a Bíblia diz que os sacerdotes seriam ali das gerações de Arão. E se Deus ele mostrou isso, é porque existe uma grande importância nisso.
E eu queria chamar a sua atenção para que você começasse já a observar algumas condições, né, que Deus estabeleceu para que houvesse uma grande bênção na vida deste casal, que eram voltados para Deus, eram chamados para servir a Deus, eram pessoas, né, chamadas para servir a Deus, desde ali do seu nascimento, desde ali das gerações anteriores a eles, né? E nós somos esses também. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus, que somos sacerdotes do Deus Altíssimo neste mundo. Não só pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário, tudo quanto é nome que tem por aí, bispo, né? Vice-bispo, apóstolo, semideus, qualquer coisa que tenham aí colocado como nome aí, né? Não importa, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes, sacerdotes do Altíssimo. Sabe por quê? Porque nós somos da geração de Jesus. Porque nós somos da geração de Jesus. Jesus foi o sumo sacerdote, enviado por Deus para que ele pudesse o quê? Ensinar, ministrar, orar. Né? O que faz um sacerdote, irmãos? O que faz o sacerdote? O sacerdote ensina a palavra, o sacerdote consagra coisas a Deus, o sacerdote ora a Deus, o sacerdote intercede a Deus. Era isso que os sacerdotes faziam. Eles ensinavam a palavra, eles, né, oravam ao Senhor, consagravam coisas a Deus, eles intercediam em favor do povo, ali recebendo sacrifícios, praticando sacrifícios. Né? Zacarias estava ali no seu turno, né? E olha, é interessante, porque o sacerdote, né, tinham muitos sacerdotes, e os sacerdotes eles trabalhavam em turnos, e normalmente o sacerdote trabalhava 2 vezes por ano só, uma semana. E existiam ali, os sacerdotes que trabalhavam, existia um ritual que tinha que ser feito de manhã e à tarde, que era acender o incenso dentro do templo, dentro do lugar santo, acender, né, o altar do incenso. E todos os sacerdotes sabiam que aquilo era um grande privilégio. E eles, era tão privilegiado essa situação, que eles sorteavam o sacerdote que iria fazer isso. E a Bíblia diz que, né, Zacarias havia sido sorteado para fazer esta obra. Irmãos amados, a Bíblia diz que as nossas orações, elas chegam a Deus como incenso suave às narinas do Senhor. Nosso incenso é a nossa adoração, irmãos. O nosso incenso, sabe, é o nosso louvor. O nosso incenso é a nossa adoração. Se a sua vida for uma vida voltada para Deus, consagrada a Deus, as suas atitudes são atitudes de adoração ao Senhor e sobem ao Senhor como incenso. E na busca ali, né, de Zacarias, né, ao Senhor, né, naquele momento o Senhor veio em resposta a ele. E talvez esteja faltando momentos, né, na vida das pessoas de adoração, de louvor, de oração, aonde a oração, o louvor e a adoração chega até Deus, né, como incenso suave, agradável às narinas de Deus. Porque às vezes eu tenho a impressão assim, irmãos, que, sabe, é impressão só, sabe, que algumas vezes Deus torce o nariz, né, para usar uma expressão assim dos nossos dias, né? Deus torce o nariz daquilo que está acontecendo em relação à vida das pessoas para com Ele, e aí não vem resposta, irmãos. E aí não vem resposta. Olha só o que Deus falou a respeito da vida deles. Ambos, né,
Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E olha, Isabel era estéril e era extremamente vergonhoso na época ali, que Zacarias estava vivendo, ser uma mulher sem filhos, né? A mulher era considerada uma mulher como se fosse pecadora, ou seja, que ali a sua esterilidade era um castigo de Deus. Essa era a visão espiritual que existia ali na época que Zacarias e Isabel estavam vivendo, e a Bíblia diz que eles eram idosos, né? A Bíblia não diz que idade eles tinham, né? Abraão, né, teve ali Isaac com 100 anos e Sara com 90 anos. A Bíblia disse isso, né? Hoje no Brasil é considerado uma pessoa idosa uma pessoa que tem 60 anos de idade, né? Logo, logo, daqui a alguns meses eu vou ser idoso. Vou tirar o cartão lá de idoso. Tá? Logo, logo vou ser idoso. Mas aqui no Brasil, 60 anos. Eu não creio que fosse 60 a idade de Zacarias, eu creio que fosse mais, sabe? Mais, né? A idade deles, mas não dá para a gente saber, né? E ela era estéril. E a Bíblia diz que quando Gabriel se apresentou diante deles, ele veio e disse: a sua oração foi ouvida. Ele se apresentou, o anjo apareceu ali, tinha um altar assim, ele apareceu do lado direito, diz a Bíblia, Gabriel, né? E ele disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. João significa Deus é misericordioso, né? E a resposta a Zacarias, num momento de adoração, sendo encontrado um homem justo, juntamente com a sua esposa, para Deus, foi: e Deus ouviu a sua oração. Eu fico imaginando, irmãos, que oração foi essa. A gente lê os textos bíblicos assim, então você começa a perceber a grandeza de uma atitude, quando você pensa assim: poxa vida, né? Isabel era estéril, né? Quantos anos será que Zacarias orou para que ele tivesse um filho? Quantos anos? Imaginando que Zacarias tivesse ali, né, uns 65 anos, para não estar baixo, hein? Né? Imaginando que Zacarias tivesse uns 65 anos e ele tivesse casado, sei lá com quanto tempo, talvez 20. Né? 65 menos 20 dá 45, né, irmãos? Estou certo? Já imaginou, irmãos? 45 anos, você orando por uma bênção, buscando algo que a naturalidade já dizia que era impossível, dizendo, né, tipo assim, você está ali e tudo diz que não é mais possível. E aí talvez você pense assim, né, como algumas pessoas, né, começam a orar pelas suas bênçãos, e depois de uma semana, depois de um mês que estão orando, e falar: já cansei de orar. Já cansei de orar pela minha bênção. Sabe? A gente olha determinados exemplos bíblicos
que devem ser referência para as nossas vidas, para atitudes, porque o nosso Deus não muda, né, irmãos? Deus não muda, né? Deus não muda, Deus é o mesmo, sabe? Deus jamais, ele, né, trataria as pessoas de forma diferente umas das outras. Deus não faz acepção de pessoas. Só que tem algumas características que nós vemos ali nesse homem, e talvez em Isabel, porque, né, se falou muito menos de Isabel do que Zacarias, mas nós vemos ali já, sabe, alguns indícios ali da motivação de Deus para abençoar aquela vida, sabe, irmãos? A gente olha um sacerdote que naquela época já era assim uma categoria corrompida, já era uma categoria que já não tinham ali a essência daquilo que Deus achava que deveria ser, né, o sacerdócio. Zacarias, de uma forma diferenciada, recebeu uma resposta diferenciada. E na sua velhice, Deus mandou um anjo para anunciar que sua esposa ficaria grávida, né? E é interessante porque Zacarias, ele ficou assim assustado com aquela situação. Você imagina, irmão, você está ali orando, de repente aparece um anjo, o anjo do seu lado ali, né? E você olha, né? Você olha assim e fala, ué, é meio assustador mesmo, né? E aí, Zacarias, ouvindo isso, sabendo da condição da sua esposa já idosa, perguntou, mas como isso vai acontecer e tal? Começou a perguntar coisas assim. Gabriel falou assim para ele, ó, vai nascer, né? Porque você não acreditou nas minhas palavras, né? Você vai ficar mudo até ele nascer, né? O ser humano, ele é terrível, né, irmãos? Um homem cheio de fé, um homem que adorava a Deus, um homem, né, que estava ali, né, na presença de Deus. O lugar onde ele estava já era um lugar santo, irmãos, era um lugar separado, né, no templo ali. O lugar onde ele estava se chamava lugar santo, né? Somente algumas pessoas podiam entrar ali. E ele estava ali ministrando a Deus no lugar santo, fazendo uma obra de adoração a Deus, que era queimar o incenso. Estando nessas condições todas, e Deus encontrando nele um coração ali voltado para ele, um homem justo, né? Deus enviou a resposta, e mesmo assim, né, Zacarias, na sua humanidade, né, ainda ficou meio em dúvida se aquilo poderia acontecer mesmo. E como essa obra, né, se tornou ali uma pessoa muda, não conseguia mais falar, aconteceu até que João nascesse. É um grande exemplo para nós, irmãos. Eu sempre falo para a igreja assim, sabe? Eu fico meio perdido de vez em quando, né, para dizer uma palavra muito forte, enquanto Deus não me fala aquilo que eu devo fazer, né? Mas quando Deus me fala, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não importa aquilo que eu penso, não importa aquilo que vai acontecer. Se Deus falou, não tem dúvida. Aquele é o caminho. Aquilo só vai poder gerar bênção. Aquilo só vai poder gerar ali poder de Deus. Sabe, irmãos? Talvez você busque, talvez ali coisas, né, orientações de Deus para a sua vida, e talvez esteja faltando uma postura dessas. Senhor, fala aí. Senhor, fala aí que eu vou obedecer. Senhor, fala aí que eu obedeço, Senhor. Né? Só que Deus está falando contigo faz tempo. Talvez que você mude determinadas coisas na sua vida e você não está dando nem bola para aquilo que Deus está falando, e você está falando para ele, Senhor, fala aí que eu vou obedecer. Senhor, fala aí que eu vou obedecer.
Mas talvez, sabe, esteja faltando, né, realizar aí, né, a consequência daquilo que Deus já fez, falar contigo. Sabe, irmãos? Irmãos, Deus não é boneco. Deus, sabe, é Deus. Ele não é comparável a nós. Né? E se você olha para Deus e o trata de forma leviana, né, a resposta de Deus para a sua vida será sempre superficial. Porque Deus vai agir de misericórdia e não vai agir, né, por merecimento, conforme aconteceu aqui com Zacarias. Sabe, irmãos, vamos olhar para as nossas vidas, e consertar primeiro aquilo que tem que ser consertado, para depois a gente entrar na presença de Deus e pedir que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que Deus fale que a gente vai obedecer, sabe? Que coisas assim que são maravilhosas da gente vivenciar, sabe, irmãos? Que são maravilhosas da gente vivenciar. Mas que muitas vezes a igreja está se enganando tanto, né, que a resposta de Deus, ela vai ser sempre pífia, né? Ela não vai acontecer da forma como as pessoas desejam, e aí vem a incredulidade, e aí vem a frieza espiritual, e vem as consequências daquilo que o homem gerou para a sua própria vida. É o homem que gera estas consequências. As pessoas vão falar assim, pô, é culpa do pastor, tudo é culpa do pastor. Eu tô me sentindo frio aqui. É culpa do pastor, sabe? Né? Eu não sinto a presença de Deus, é culpa do pastor. Né? Deus não fala comigo, é culpa do pastor. O pastor, irmãos, o pastor é chamado por Jesus Cristo de anjo da igreja. Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Recebe a mensagem aquele que deseja receber. Se alimenta da mensagem aquele que deseja ser alimentado. Transforma a sua vida aqueles que desejam ser transformados. Sabe, irmãos? Essa é a verdade bíblica, ou seja, a responsabilidade espiritual, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno pelas suas próprias atitudes. É pelas suas próprias atitudes. Deus jamais vai imputar a você algo que não seja aquilo que você fez, né? Para que você seja salvo ou para que você vá para o inferno. Essa é a verdade. O juízo de Deus está ligado às nossas atitudes. Sempre. Né? Tanto é que Deus não vai chamar um grupo de pessoas lá no dia do julgamento e julgar a equipe, né? Eu vou julgar a equipe, chama lá, né? Vou julgar a equipe Cristo é Paz. Né? Chega lá e vai julgar a equipe Cristo é Paz. Né? E aí ele faz uma média lá e aí salva ou não salva. Isso seria injusto, né, em relação àquilo que cada um de nós ofereceu ao Senhor. Né? Então, meus irmãos, sabe? Vamos aprender com a Bíblia. O caminho é aquilo que Deus nos ensinou. Faça como Zacarias, né? Proceda desta forma. Continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue se colocando diante de Deus, falando: Senhor, eu sei que tu podes, Senhor. Ó, Senhor, já faz. Ó, Senhor, já faz um dia que eu orei, o Senhor não respondeu ainda, meu Senhor. Já faz um dia, a resposta não veio, Senhor. O que está acontecendo aí, Senhor? Eu já vi testemunhos de mulheres que oraram pelo seu esposo por 30 anos.
E ele se converteu, né, depois de 30 anos. Não esmoreça na sua oração, porque, sabe, irmãos, nós temos que acreditar. Eu penso que Gabriel não estava falando de uma oração que Zacarias fez quando ele tinha 30 anos de idade. Quando Zacarias pediu um filho. Eu penso que ele não estava falando daquela oração. Zacarias, há 30 anos atrás você orou para mim e agora eu estou te abençoando. Não. A Bíblia diz, o Senhor ouviu a tua oração. E você terá um filho. E aí veio a promessa de que ele seria um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, eu vou ler para você. Depois que ele prometeu um filho, ele falou assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe, irmãos, nós estamos indo adiante do Senhor. Sabe, estamos anunciando que Jesus vai voltar. Estamos anunciando o poder do Evangelho. Estamos anunciando a verdade de Jesus. Esse é o papel, né, que nós devemos fazer e proceder em sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser usados para esta obra. Fomos preparados para, aliás, fomos escolhidos para isso. Só que você precisa ter uma vida consagrada, só que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa te usar com palavras e milagres, sinais de maravilhas, para fazer cumprir a palavra que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expelirão os demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não lhes causarão dano. Sabe, irmãos, palavras de Jesus escassas para a igreja, promessas de Jesus escassas na igreja. A igreja não está vivendo o poder de Deus. A igreja não está vivendo o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja não está vendo os sinais de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque está faltando a unção do Espírito Santo. Porque está faltando consagração. Né? Porque está faltando adoração. Porque está faltando, né, espírito de servidão, aonde nós falamos para Deus: Senhor, me usa segundo a tua vontade. E olha, eu vou dizer para você assim, sabe, irmãos, as pessoas acho que têm pavor de fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Tem pavor. Sabe por quê? Porque tem medo de ter que trabalhar. Ah, não, se eu for servir a Deus, eu vou ter que visitar irmãos, eu vou ter que orar, eu vou ter que me preocupar com a vida A, B, C que não está vindo na igreja, sabe? Eu vou ter que fazer isso, e eu não tenho tempo para isso. Sabe, irmãos? Essa visão que as pessoas têm da obra de Deus. Essa é a verdade, né? As pessoas não querem, elas querem ser cheias do Espírito Santo, elas querem ter dons espirituais, mas elas não querem trabalhar para Deus, porque vão ter que trabalhar. E quando vão ter que trabalhar, vão ter que despender tempo, consagração, e as pessoas não têm tempo para se consagrar, e as pessoas não têm tempo para trabalhar para Deus.
E trabalhar para Deus, eu não estou falando de vir na igreja, sabe? Vir à igreja, limpar a igreja, ou vir à igreja, organizar os bancos. Eu estou falando, irmãos amados, de trabalhar para Deus de uma forma diferente. De uma forma que Deus deseja. Que as pessoas estejam disponíveis, né? Para fazerem a vontade do Senhor, né? E para trabalharem para o Senhor. E olha, eu vou falar para você, Deus não quer sacrifício seu, já falei isso em outro culto. Deus não quer sacrifício seu. Deus jamais vai pedir algo para você que você não consiga fazer. Deus não é louco, Deus não é louco, Deus não é injusto, que Ele vai te pedir algo que você não consiga fazer. Você está compreendendo isso? Deus sempre vai te pedir coisas que você consiga fazer, né? Esse dia eu estava falando ali, uma pessoa que eu sempre trabalhei e fui pastor. Depois, quando eu vim para Jundiaí, que me aposentei. Sempre trabalhei secularmente. E fui pastor, dirigi igreja. E Deus, Ele nunca falou assim para mim, para de trabalhar. Ele nunca falou, para de trabalhar e vai trabalhar para mim. Ele nunca falou isso. Muito pelo contrário, Ele me capacitou para que eu pudesse fazer as duas coisas. Ele me capacitou para que eu pudesse executar as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus, Ele conhece o homem. E Ele jamais vai pedir para o homem aquilo que vai gerar coisas ruins para o homem. E para Deus, irmãos amados, sabe? Não há impossíveis. E sempre, eu vou dizer para os irmãos assim, uma coisa, embora eu vivesse nesse contexto, né, espiritual, de trabalhar numa empresa e ser pastor, nenhuma das duas coisas atrapalhou uma delas. Nenhuma, muito pelo contrário. Deus me usava na empresa que eu trabalhava e Deus me dava condições de eu ser pastor em lugares assim muito pobres. Muito pelo contrário, era um complemento perfeito daquilo que Deus estava estabelecendo para que as coisas pudessem acontecer. E é assim que vai ser na sua vida, né? É assim que vai ser na sua vida se você tiver um coração aberto para Deus. Se você tiver um coração voltado para Deus. Se você oferecer ao Senhor, sabe, a sua servidão de forma sincera, Deus vai cuidar de você. E Deus não vai cuidar de você, sabe, de forma leviana, como a igreja, como as pessoas algumas vezes fazem em relação a Deus, né? Deus não vai cuidar de você de forma leviana. Deus vai cuidar de você de forma perfeita. De forma perfeita. De forma perfeita, né? E obviamente você vai viver muitos milagres, né? Porque eu vivi muitos milagres nessa situação, né, irmãos? Sabe? Eu vivi muitos milagres, é muito bom, sabe, irmãos? É muito bom, sabe, viver milagres de Deus, se sentir cuidado por Deus. De ver, certa vez, eu voltando para a igreja perto da meia-noite, atravessando São Paulo e a gasolina acabando, dentro do carro, e a gente preocupado se dava para chegar ou não. E aí, eu lembro do Vitor pequenininho, né, o Vitor falando da gasolina, aí eu falei, vamos orar, né? E aí, dentro do carro, a gente falando a respeito disso, orando, o ponteiro da gasolina fez chup, subiu até um quarto. Todo mundo lembra disso, Osana, acho que o Vitor lembra. Olha lá. Os cuidados perfeitos de Deus. Cuidados perfeitos de Deus. Né? Porque Deus, Ele estava cuidando. Deus estava fazendo a obra linda e maravilhosa. Deus estava fazendo a obra linda e maravilhosa que Ele sabe fazer.
que Ele sabe fazer. Irmãos, depois, olha só, irmãos. Depois que aconteceu tudo isso, aí deixa eu falar, né? Zacarias ficou mudo, né? Ficou mudo, ele tinha que sair na multidão que estava lá orando lá fora, porque ele estava no lugar santo, né? Orando e acendeu o incenso lá e tinha que voltar para ministrar o povo. Aí ele voltou, não conseguia falar nada. Ele não conseguia falar nada. E o povo lá, o que aconteceu aí dentro? O que aconteceu? O que aconteceu? Né? E Zacarias teve que dizer por gesto assim, que ele viu um anjo e tal, né? Esse tipo de coisa. Depois dessa passagem bíblica, porque João Batista, Isabel e Maria ficaram grávidas quase na mesma época. E Gabriel visitou Maria e olha o que ele falou a respeito de João a Maria. Lucas 1, versículo 36, ele diz assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossível. Porque para Deus não há impossível. É muito interessante, sabe, aquilo que Deus faz na Bíblia. É muito interessante como Deus revela coisas da Bíblia. Gabriel estava anunciando um grande milagre a Maria, e ele falou a respeito de Isabel, falou assim, ela é velha, e todos diziam que ela era estéril. Estão dizendo que você é o quê? Estão dizendo que não vai acontecer nada na sua vida? Estão dizendo, né, que você vai viver uma vida terrível e de sofrimento sempre? Estão dizendo isso? Deus contradiz todas essas palavras. Deus contradiz todas estas palavras. Porque para Deus não há impossível. Se nós tivermos isso no nosso coração, irmãos, nós vamos viver grandes milagres de Deus. Pode durar muitos anos, né, a tua busca. Mas Deus tem poder, sabe, para transformar aquilo que é impossível em algo perfeitamente possível. Como aconteceu ali com Isabel, né? E é assim maravilhoso nós vermos isso, porque, sabe, Isabel e Zacarias tiveram o grande privilégio de gerarem ali o maior profeta de todos os tempos. O maior profeta de todos os tempos, segundo o próprio Jesus, nasceu ali da barriga de Isabel, uma mulher em idade avançada. Olha a palavra do anjo, né? Em idade avançada, né? Para surpreender, né, aquilo que, para surpreender as pessoas, para que todos entendam que verdadeiramente foi um milagre, né? Que verdadeiramente foi um milagre. Às vezes Deus faz algumas coisas e a gente sabe que é um milagre, mas às vezes as pessoas não acreditam porque determinadas coisas que acontecem, embora a gente saiba que é um milagre, é possível de acontecer, né? É possível de acontecer. Mas tem coisas que realmente são impossíveis. E se são impossíveis, o Deus do impossível, Ele pode agir e Ele pode realizar qualquer coisa. Sabe? Então que você, sabe, renove as suas esperanças hoje. Renove as suas esperanças hoje. Acredite no Deus que está vivo. Acredite que você está na presença de Deus.
Acredite, quando você acende um incenso, né? Acende um incenso, né? E não vai pegar lá um trocinho lá para acender para Deus, hein, irmãos? Quando você acende o incenso da sua oração, quando você acende o incenso da sua adoração, quando você acende o incenso do seu louvor, sabe? Deus está lá. A própria Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E obviamente que os louvores, né, têm um cunho espiritual de adoração. Não é só quando você canta, mas é quando você adora o Senhor. O Senhor está presente. Não esqueça também, irmãos, que Deus deseja que você seja uma pessoa justa na presença dEle e que você tenha uma vida irrepreensível. Ter uma vida irrepreensível não significa que você vai ser uma pessoa que não vai errar. Muito pelo contrário. Né? Ter uma vida irrepreensível significa que quando você errar, você se arrepende, se apresenta na presença de Deus e Ele olha para ti e perdoa os seus pecados por conta da sua palavra. Ter uma vida irrepreensível é ter uma vida de busca a Deus e uma vida de adoração ao Senhor. E aí a sua oração será ouvida pelo Senhor. E aí no momento certo, quando Deus souber que o nome dele será glorificado na sua vida, o milagre pode acontecer. O milagre pode acontecer. Nunca diga ao Senhor, conforme, né, Eli disse para Samuel dizer ao Senhor, quando Deus falou com Samuel, e Samuel não entendia que era Deus, Eli falou para ele dizer ao Senhor, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nunca diga isso ao Senhor, se você não for um servo. Nunca diga para o Senhor, para Ele dizer para você o que você deve fazer, se você não for obedecer. Obedeça primeiro, para depois pedir a Deus que Ele fale contigo. Corrija a sua vida, para que depois você possa falar palavras para o Senhor, que o Senhor vai honrar. Que o Senhor vai honrar. Porque senão, o Senhor vai estar falando para você, já estou falando faz tempo, já estou mostrando para você o que você deve mudar, né? Já estou te orientando faz tempo aquilo que deve acontecer na sua vida. Faça. Haja. Seja sério em relação a Deus, né? No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, né? Com Deus, né, não se zomba. Com Deus não se zomba. Com Deus não se zomba, né? Tudo aquilo que você plantar, você vai colher, disse o apóstolo Paulo. De Deus, com Deus não se zomba. Sabe, irmãos, vamos ser sérios em relação ao Senhor, para que Deus não possa dizer sobre a sua vida, Ele está brincando comigo. Ele está brincando comigo, né? Ou Ele possa dizer, só pode ser brincadeira, né? Aquilo que está acontecendo com essa vida, né? Que nós aprendamos com o poder da palavra de Deus, né? Com o poder da palavra do Senhor. E é interessante porque João Batista fez as mesmas obras de Elias mesmo. Ele falou, o anjo falou, no poder, no espírito de Elias, eles fizeram obras muito parecidas. Anunciaram ali, né, a necessidade de conversão. Que era aquilo que João Batista fez, quando ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de João Batista, né? Pô, pastor, mas João Batista recebeu toda essa unção para pregar isso? Para pregar o arrependimento e a conversão a Deus. E Jesus pregou a mesma palavra, né? Necessidade de arrependimento, de conversão
a Deus. A palavra de Deus é simples. Se você olhar desde a queda do homem, você vai olhar que a palavra de Deus é a mesma. A Bíblia toda Deus querendo o arrependimento e a conversão. A Bíblia inteira, Velho Testamento, Novo Testamento. Você quer dar ouvidos ou não? Você quer obedecer ou não quer obedecer? Né? É simples, irmãos. É simples. Basta que nós estejamos dispostos a fazer para a glória do Deus vivo. Vamos orar. Eu quero orar por você. Fique de pé. Sabe, eu penso que é uma grande oportunidade que você tem agora para falar com Deus a respeito das suas necessidades espirituais. Chegou a hora, talvez, de você falar para Deus assim: Senhor, eu quero ser como Zacarias, né? Senhor, eu quero ser como ele. Talvez nesse momento não fosse o momento de você falar assim: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Talvez não seja o momento. Talvez seja o momento de você falar assim: Senhor, eu vou mudar isso, mudar aquilo outro, para eu ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus já prometeu para você. Né? Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Né? Como se Deus falasse assim, ó, tá ali, ó, na prateleira, ó. Vai buscar. Deus já te prometeu isso, irmãos. Tem coisas, sabe, que a gente olha para Deus e que a igreja costuma fazer. Que sinceramente falando, irmãos, não tem sentido espiritual. Sabe, a gente vê, observa, sabe, e a gente entende que as pessoas precisam de motivações pessoais. Mas sabe, irmãos, tem coisas que já estão determinadas e as pessoas não estão vivendo porque simplesmente, né, estão impedindo. Deus te prometeu muitas coisas já. Se Ele te prometeu, já está à sua disposição. Não é necessário você pedir, já está à sua disposição. Já está à sua disposição. Você não precisa pedir. Você precisa conquistar. Você precisa conquistar. Sabe? Não culpe Deus. Eu peço e não recebo, Senhor. Deus não é maluco, voltando a falar essa palavra, nem louco, sabe? Para que Ele não cumpra aquilo que Ele fala. Vamos viver como Deus deixou escrito. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, está reunido aqui um povo, Senhor, um povo que se chama pelo Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, um povo que entregou a sua vida a Ti, Senhor. E eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, aperfeiçoa estas vidas, Senhor. Aperfeiçoa com Teu poder, Senhor da glória, Pai. Revela mais alto, Senhor da glória, Pai. Revela mais alto, Senhor, como Tu disseste, Senhor da glória, a Jeremias: vai, fala, Senhor. Tu disseste a Jeremias: vai, fala a este povo. Quem sabe alguém ouça. Tu disseste isso a Jeremias, Senhor da glória, Pai. E eu te peço, fala mais alto, Senhor. Fala mais alto aos corações, Senhor. Fala mais alto aos ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala, Senhor da glória, Pai, para que a Tua igreja ouça, Senhor, de toda a terra, Pai. Para que nós vejamos neste lugar, Senhor, a Tua presença
Senhor, nítida e plena, Senhor, com sinais, milagres e maravilhas, Senhor, que Tu tens prometido. Tu tens prometido a Tua igreja, Senhor. Tu tens prometido, Senhor da glória, ao Teu povo, Senhor da glória, Pai. Então usa estas vidas, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa estas vidas, Senhor da glória, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor deste lugar, o Deus desta igreja, meu Senhor. Usa, Senhor da glória, estas vidas, Senhor da glória, Pai, para curar o enfermo, Senhor, para, Senhor da glória, libertar o cativo, Senhor. Usa estas vidas, Senhor, para edificarem coisas novas, Senhor. Coisas novas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Coisas novas, Senhor Altíssimo e Tremendo, para a Tua igreja e para o Teu povo, Senhor da glória, Pai. Muda as mentes, muda os corações, Senhor da glória, Pai. Transforma, Senhor, transforma, Senhor, transforma, Senhor da glória. Candalabachúbia, ricandalabacheia, serebicandalabarraia, serebicandalástre, orixalamaná, derebiclamarrou, decandalabacheias, riderixalamanaia, balabalabacheias. Senhor Deus, Tu és soberano e poderoso, Senhor, para realizar esta obra, Senhor da glória, Pai. Eu sei que nós necessitamos desta obra, Senhor. Vem, Deus, romper as cadeias, quebrar os grilhões, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, Senhor da glória, Pai. Quebra, Senhor, a incredulidade, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor da glória. Eu sei que Tu tens o poder para quebrar as barreiras, Senhor, e para tirar, Senhor, de sobre as vidas, Senhor, tirar de sobre as vidas todo espírito ritualista, Senhor, todo espírito, Senhor da glória, teórico, Senhor da glória, que não leva a lugar nenhum, Senhor da glória, Pai. Mas que Tu venha, Senhor, alimentar, Senhor, Senhor da glória, o Teu povo agora, Senhor, com a Tua presença mais uma vez. Senhor, eu sei que Tu fizeste uma grande obra esta manhã, Senhor. Senhor, eu sei que as estruturas do inferno foram abaladas mais uma vez pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E eu Te peço, confirma então esta obra, Senhor, para que a Tua igreja viva momentos sobrenaturais contigo, Senhor. Momentos poderosos contigo, Senhor. Momentos santos contigo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo este povo para a glória do santo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Meus amados, quando Elias estava para ser arrebatado aos céus, Eliseu o acompanhava. E Elias perguntou para Eliseu: o que você quer que eu te faça antes de eu ser arrebatado? E aí Eliseu, espertinho, né? Espertinho, falou assim: eu quero a porção dobrada do Teu Espírito. Falou para Elias: eu quero a porção dobrada do Teu Espírito. Aí Elias olhou para ele, imagina que ele deu uma risadinha, né? E falou assim: dura coisa você me pediu. Dura coisa você me pediu. Mas ele falou assim: mas se você me vir sendo arrebatado, acontecerá. E Eliseu viu, né? Irmãos, a porção quadruplicada de Elias está à nossa disposição. Irmãos, quando você se chegar na presença de Deus, você se achegue no espírito de humildade, mas num espírito, sabe, de uma pessoa que tem o coração voltado verdadeiramente para Ele, que entende o Senhor. Que você diga para o Senhor: Senhor, eu quero a Tua promessa. Senhor, eu quero aquilo que Tu prometeste. Mas faça a Tua parte.
mas faça a tua parte, porque quando você fizer a tua parte, uma simples palavra sua gerará o poder de Deus na sua vida. Talvez, irmãos, talvez, ouça bem essa palavra, talvez Zacarias tenha ali naquele momento e falado ao Senhor: Senhor, eu queria um filho. Talvez naquele momento foi um momento que Deus, um momento especial, né? Como eu disse para vocês, era um momento especial. Deus respondeu ali a oração de Zacarias, sabe, irmãos? Deus tem muita coisa grande para nós. O homem é quem não sabe colher.